Te adoramos, Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sim, Ele faz, Ele nos fortalece e te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Cante novamente. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Emanuel, Filho de Deus, que ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte. A morte não pôde segurar o nosso Deus. E Ele vivo está, Ele vivo está. Nós te adoramos, Deus. Declare onde você está. A morte venceste, a morte venceste. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Os céus te adoram, Senhor. Os céus te adoram. Proclama, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável. Pois teu é o reino, teu é o reino. Ah! E tu é a glória acima. Declare, a morte vencestes, a morte venceste. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. És invencível, Senhor. És invencível. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Pai, te agradecemos por essa tarde tão especial. Especial porque podemos nos encontrar mesmo dentro dos carros, podemos nos ver. Ó Deus, nos alegrar junto na Tua presença, poder adorá-lo nesse momento tão único, Senhor, tão especial. Ó Deus, onde o Senhor se faz presente, onde nós podemos celebrar a vitória do Senhor na cruz do Calvário, onde, ó Deus, podemos nos alegrar pelo Teu sangue, da nova aliança que nos tem feito participantes de uma só família. Muito obrigado, Pai, porque nós não estamos só nesse mundo, nós temos uma família, a família do Senhor, a igreja do Senhor, o qual nós podemos realmente, ó Deus, nos unir, ó Deus, no coração, no espírito, em nome de Jesus. Continue falando conosco nessa tarde, nessa viração do dia, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu fiquei surpreso, porque nós marcamos esse culto já umas semanas atrás, e nós sabemos que começa a escurecer às 18 horas, mas todos os dias, 4h30, né, a gente tem visto. Ontem mesmo eu fiz um casamento às 4 horas e o sol estava ardendo. E hoje pela manhã, quando eu acordei, eu abri a janela, né, não havia sol, estava nublado. E eu me alegrei muito porque Deus cuidou de nós. Amém, queridos? Você pode estar no seu carro hoje, sem sol, ventando, fresco. Isso é obra de Deus, isso é cuidado de Deus com a minha vida e com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz lá no livro de
1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós estamos vivendo nesses dias difíceis de pandemia, dias onde as nossas fontes principais, janelas da nossa alma, nossos principais sentidos têm sido bombardeados: a visão e a audição. Temos 5 sentidos, todos nós sabemos, mas esses 2 têm sido especificamente trabalhados nesses dias de pandemia, onde as pessoas têm ficado isoladas nas suas casas, muitas vezes sem poder trabalhar, muitas vezes sem poder se locomover de uma cidade para outra, e o estresse vindo, a pressão vindo, a angústia, a preocupação acontecendo, e a mídia tem sido usada tremendamente pelo inimigo, né, para poder propagar coisas que trabalham contra a sua e a minha fé, através daquilo que vemos e através daquilo que ouvimos. Isso tem afetado o coração. Interessante que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu, nem penetrou, nem entrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Isso significa o quê? Que aquilo que vemos, que aquilo que ouvimos afeta diretamente os nossos sentimentos. Aquilo que você vê, hoje em dia eu assisto muito pouco jornal, eu assistia mais, hoje eu assisto muito pouco. Porque, apesar de ser informativo, muitas dessas informações não são verídicas, são exageradas, e isso contribui para afetar os nossos sentimentos. Esses 2 sentidos têm sido trabalhados nesses dias, e eu e você precisamos estar atentos. Atento ao que vemos e atento ao que ouvimos. Deus, nesses dias, apesar de todos os acontecimentos e as notícias ruins que temos visto e ouvido, Deus continua trabalhando nas nossas vidas. Deus continua trabalhando na nossa cidade. Deus continua trabalhando na sua família. Deus continua trabalhando na igreja. Nada acontece por acaso. Esses dias alguém me perguntou: pastor, né, nós somos uma das poucas cidades aí que ainda não voltou às atividades com as igrejas. Eu disse: Deus sempre está no controle. Deus sabe o tempo e a hora determinada. Deus sabe o porquê tem preservado a igreja. O que eu e você precisamos estar atentos é não deixarmos aquilo que temos visto, nem ouvido através dos noticiários, através daquilo que tem sido propagado, afetar o nosso coração. Provérbios diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração, cuide dos teus sentimentos. E é interessante que Paulo ele diz: olha, cuida, porque nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nem imaginou na mente humana, nem desceu o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam Jesus? Nós amamos Jesus. Então, cuidado, guarde os teus olhos, cuidado com aquilo que você vê. Né? Os olhos e os ouvidos são janelas da alma. Tudo que entra para o teu coração entra através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve. E com certeza nesses dias há um trabalhar generalizado, né, para poder há uma destruição se espalhando, mortes e notícias ruins de todos os cantos. Mas isso é verdade, algumas delas são verdades, outras são exageradas. Mas uma verdade absoluta que eu e você não podemos esquecer é que nós precisamos estar com os olhos atentos, abertos para aquilo que Deus está fazendo. Não é olhos naturais, não é você enxergar a matemática humana, mas fala dos olhos espirituais, para que você olhe e enxergue o trabalhar de Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e algumas pessoas têm dito: pastor, Deus tem me abençoado muito nessa pandemia. Como pode Deus abençoar no meio de uma crise tão grande? Deus pode abençoar. E Deus tem te abençoado. Muitas vezes nós não percebemos, porque há uma concentração dos nossos olhos naquilo que é ruim. Porque o ser humano é assim, aquilo que é ruim marca muito mais.
No entanto, que para você desfazer a força, o efeito de uma palavra negativa, você precisa ouvir pelo menos 8 positivas. Porque é assim que o ser humano funciona. Então você tem que guardar os teus olhos. Ou seja, peça para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você contemple o que Deus tem feito de bom. Nos detalhes, Deus é Deus de detalhes. Como o dia de hoje. Poderia estar um sol aqui quente, você encalorado dentro do seu carro, e Deus permitiu com que ficasse esse tempo gostoso, fresco. Isso é cuidar de Deus. Não tem como nós olharmos para isso e não percebermos o amor de Deus por nós. A Bíblia diz lá em Romanos que a natureza revela a glória de Deus. Né? Quando você olha para a natureza, quando você observa como tudo funciona, é impossível alguém não reconhecer a mão de Deus nisso. Então, o que nós vemos influencia, o que nós ouvimos influencia aquilo que vem no nosso coração. O que vemos ou o que ouvimos afeta o coração, ou seja, o que nós sentimos afeta os nossos sentimentos e onde colocamos o nosso coração. E é tempo de ver o que Deus está fazendo. E é tempo de ouvir a sua voz. Deus não fechou a sua boca para que não possa falar. Deus tem falado. Deus tem falado comigo, com certeza Deus tem falado com cada um de nós. Mas nós precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvirmos a voz de Deus, a direção de Deus nesses tempos difíceis. Para que o nosso coração, ou seja, eu vendo o que Deus está fazendo, eu ouvindo aquilo que Deus quer de mim, o meu coração é alinhado e eu vou com certeza experimentar, né, coisas tremendas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, queridos? Lá em Isaías 55, verso 8 e 9, o Senhor dizendo que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os caminhos de Deus mais elevados do que os nossos. Nós precisamos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus. Eu não posso olhar para a situação com os olhos naturais. Eu não posso ouvir as notícias com os ouvidos naturais. Eu preciso entender o que Deus quer em tudo isso. Até alguns cultos atrás, eu pregando, eu disse, olha, todos nós vamos sair dessa pandemia diferentes. Ou vamos sair melhores ou piores, iguais, jamais. Você nunca mais será o mesmo. Antes de começar o culto, alguém estava me dizendo aqui, o Aço estava me dizendo, quando que nós iríamos imaginar que nós iríamos cultuar Deus nesse campo? E um dia alguém viu o trono de Deus sendo levantado no meio desse campo. Né? Quem poderia imaginar que você estaria assistindo um culto, participando de um culto dentro do carro, de máscara, sendo medida a sua temperatura? Isso parece coisa apocalíptica, não é verdade? Coisa que a gente só vê em filme, mas tem acontecido. Agora é possível Deus te abençoar no meio de tudo isso? É. Meu irmão, a Bíblia diz que quando veio a praga e a fome sobre o Egito, Deus guardou o povo de Israel na terra de Gósen. Deus protegeu o povo naquela terra. Deus pode guardar você no meio de tudo isso. Deus pode sustentar você no meio de tudo isso. O maná não deixou de cair do céu. O Deus que faz o maná cair do céu continua sendo Deus. Se Ele fez cair o maná lá no deserto, Ele é poderoso para fazer cair maná na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Deus não mudou, os homens mudaram, o tempo mudou, mas o nosso Deus continua o mesmo. Ele continua fazendo água sair da rocha, irmãos. Ele continua fazendo o maná cair do céu. E Ele vai sustentar aquele que o ama. Amém, queridos? Interessante que essa semana eu li uma frase que diz o seguinte: Deus age em oculto, planeja em silêncio e honra em público. Deus age em oculto. O que isso significa? Deus está agindo quando você não está vendo. Até tem um livro que eu gosto muito, li ele algumas vezes, já faz muito tempo. Deus trabalha no turno da noite. Quando nós não estamos vendo, Deus está trabalhando. Porque Deus trabalha em oculto. Deus trabalha quando você não está percebendo. Por isso, fique atento. Não é porque nada está acontecendo que significa que Deus parou de agir, não. Quando tudo está em silêncio, é porque Deus está trabalhando. Porque Deus trabalha em oculto. Deus planeja em silêncio. E Ele fala em Isaías, esse texto que eu citei aqui, em 55.
porque os pensamentos que eu tenho, né, são diferentes dos teus. Os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Deus tem planejado a sua vida. Nada acontece por acaso. A Bíblia diz que, né, Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. O que isso significa? Antes do homem pecar, Deus já havia planejado, Deus já havia sacrificado Jesus na cruz por mim e por você. É difícil para a mente humana entender isso. Mas na dimensão do Espírito nós podemos entender que o nosso Deus é eterno, Ele era, é e sempre será o mesmo. Deus planeja em silêncio. Muitas vezes Deus faz planos para mim e para você e não nos fala nada. Deus está trabalhando, mas não é porque Ele está em silêncio que Ele não está trabalhando, que Ele não está fazendo planos a teu respeito e a meu. E Ele honra em público. Certa vez alguém disse assim, mas Deus não tem que honrar nós que temos que honrar o Senhor. Eu sei disso, irmãos. Só que a palavra é completa. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Em lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra, diz o Senhor. Está na Bíblia também. A Bíblia é um todo, nós não podemos pegar um texto fora de um contexto. Um dia alguém disse para mim assim, quando nós cantamos, o melhor de Deus ainda está por vir. E esses dias eu ouvi uma frase, uma mulher um dia disse para mim numa igreja que eu estava, mas o melhor de Deus não é Jesus, Jesus já não deu o melhor dele. Deus já não deu o melhor dele que é Jesus. Eu disse, eu sei, minha irmã. Quando fala melhor de Deus, nós não estamos referindo a Jesus, porque Jesus é incomparável, é inigualável. Não tem como se comparar a Jesus. Quando falamos o melhor de Deus, fala nessa terra. De cuidado, de proteção, de provisão de Deus. E esse texto fala, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou profetizar sobre a tua vida, você que tem sofrido. Deus vai te honrar publicamente. E as pessoas vão ver a glória de Deus na tua vida, o cuidado de Deus na sua vida, nos mínimos detalhes. Olhe para onde todo mundo está olhando, mas enxergue o que ninguém está vendo. Você pode olhar para onde todo mundo está olhando, mas você deve enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Porque é assim que funciona. Enquanto alguns estão enxergando destruição, nós podemos enxergar trabalhar de Deus. Nós podemos enxergar o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o mover de Deus, o plano de Deus. Meu irmão, nada disso está acontecendo. A Bíblia diz que até o diabo, para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Porque o diabo é criatura. O único Criador se chama Senhor do céu e da terra. Jeová é o nome dele. Amém, amados? Então, queridos, você pode olhar onde todo mundo está olhando, mas só enxergue o que ninguém está enxergando. E eu e você fomos levantados como servos e servas de Deus, para olharmos com outros olhos, para enxergarmos o que ninguém enxerga. Você está num lugar onde era humanamente impossível você estar há uns anos atrás. Mas Deus nos fez, como presbitério, enxergar aquilo que ninguém enxergava. A possibilidade de ter esse lugar para o reino. E Deus nos deu. Milagrosamente, Deus nos deu esse lugar. Somando nos dias de hoje, financeiramente, era impossível da igreja ter um lugar como esse. Mas Deus levanta pessoas para enxergar, para olhar para o mesmo lugar que todo mundo olha, mas enxergar o que nem todos enxergam. E nesses dias, Deus quer tocar nos meus e nos teus olhos, para que possamos enxergar aquilo que ninguém tem enxergado. Amém, amados? É tempo de alinharmos o nosso coração. É tempo de alinharmos o nosso coração. Então depende de como você e eu vemos. Depende, isso vai afetar o nosso comportamento. Depende daquilo que eu e você ouvimos. A nossa atitude no dia a dia. Um dia, o fundador da Ford diz o seguinte: o fracasso é uma oportunidade de começar de novo com mais inteligência. Muitas vezes nós erramos, cometemos erros, e com certeza você já cometeu alguns, como eu. Mas o erro para nós não é o fim, mas é a oportunidade de nós começarmos de novo, de uma maneira agora mais pensada, mais
planejada de maneira mais inteligente. Porque às vezes nós cometemos erros bem intencionados, mas os erros não podem ser, né, um peso, um fardo, uma acusação, uma culpa do diabo para paralisar você nos propósitos que Deus tem colocado no teu coração. Pelo contrário, o fracasso é uma oportunidade de começar de novo com mais inteligência. Você crê nisso ou não? Dá uma buzinadinha para Jesus aí. Então fala para o teu irmão aí do seu lado, aí no seu carro. Fala assim para ele: Deus está te dando nessa pandemia a oportunidade de começar de novo, de corrigir algumas coisas na sua vida, agora com mais inteligência, pensando direito, não é verdade? Tinha gente que era muito afoito, tinha gente que fazia, depois pensava no que tinha feito. Agora não tem como, irmão, você tem que planejar, você tem que pensar, você tem que rever as coisas, você tem que rever os valores, você tem que rever o seu comportamento familiar, você tem que rever as suas finanças, você tem que rever o seu relacionamento com Deus. Alguns dizem que a igreja vai esfriar depois que acabar a pandemia e voltar às reuniões nos salões novamente. Eu creio, no nome de Jesus, que aqueles que são de Deus não vão esfriar, mas vão esquentar. E esses dias Deus me mandou uma palavra dizendo o seguinte: não se preocupe, que a hora que abrir o centro de missões, eu trarei famílias e famílias para aquele lugar, para mostrar que Ele é Deus. Sabe por quê? Deus vai atrair as pessoas para Ele. Deus vai atrair as pessoas para Ele. Lá em Isaías 64, verso 4, já estou terminando para nós tomarmos a ceia. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam nele. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se viu um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. E eu e você temos esperado nele. E Deus tem trabalhado a teu favor e a meu favor. Eu não tenho dúvida disso, meu irmão. Nós vamos terminar essa pandemia mais forte do que nunca, com a fé renovada, com a mão de Deus sobre a nossa vida, com o cuidado, o amor de Deus nos envolvendo, em nome de Jesus. E toda a sua família se voltando para o Senhor. Voltando para o Senhor. Quantas oportunidades eu e você temos diariamente de nos encontrar com pessoas e ver a necessidade que as pessoas têm ou têm tido de Deus. Como as pessoas têm necessidade de Deus. Ontem eu fui num casamento, irmãos. Quando eu cheguei no casamento com a minha esposa, foi numa chácara. Foi um casamento com umas 20 pessoas. Eram os parentes e os noivos. Esses dias um engraçadinho colocou na internet, né? Aproveita casar logo, né? Porque é poucos convidados. No máximo 10 ou 20. 2 frangos dá para fazer o casamento, né? Desse jeito aí. E nós fomos, quando eu cheguei lá, eu vi uma fotógrafa. Quando eu olhei para a fotógrafa, Deus falou comigo: fala com ela. Eu falei para minha esposa: prepara aí que você vai comigo, eu vou dar uma palavra para aquela menina. Deus colocou no meu coração. Passou o casamento, terminou, estávamos comendo, eu chamei ela num canto, comecei a falar com ela. E falei do que Deus tinha me mostrado a respeito dela. E ela ficou assim, olhando assustada. Ela disse: pastor, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu não tenho conseguido falar com Deus. Ela não é evangélica. Ela não tem conseguido falar com Deus, porque eu estou exatamente como o Senhor falou. Nós podemos orar por aquela menina. Meu irmão, as pessoas estão carentes. E nós temos que olhar para as pessoas como Deus olha. Não como os outros olham, mas como Deus olha. Amém, queridos? Quantos creem que Deus vai, nesses dias, trazer um renovo na sua vida? Eu creio no nome de Jesus. Renovo espiritual, renovo das forças, renovo da fé. Eu tenho estado nesses dias orando, falando com Deus, pedindo para que Deus traga visões novas, abra os céus para que eu possa entender o que Ele tem para ser feito daqui para diante. E Deus tem mostrado, irmãos.
Grandes coisas Deus ainda está por fazer. Coisas, como diz o apóstolo Paulo nesse texto que lemos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém, queridos? Então eu queria deixar essa palavra para você nessa noite, nesse entardecer, na viração do dia. Era mais ou menos nesse horário, entre 5:30 e 6 horas, quando o sol estava se pondo, que Deus vinha visitar o homem no jardim do Éden. Eu sei que nós temos vivido um momento de escuridão a nível mundial. Mas, mesmo que a escuridão venha, como diz Isaías 60, as trevas têm vindo, a escuridão tem vindo sobre os povos, mas sobre ti, igreja, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti. Amém, queridos? São dias onde Deus vai manifestar a glória dele na sua vida, na minha vida. E nesse final de tarde, Deus possa se revelar a você aí no seu carro, encher você da presença dele, encher você do Espírito Santo, e ao tomar a ceia aí junto com os seus familiares, que a glória de Deus inunde esse carro aí, inunde o teu coração, e você possa dar glória a Deus, e você possa celebrar o Senhor, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama Jesus, espera, porque Ele vai fazer coisas tremendas. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Eu queria convidar você para nós estarmos orando nesse momento. Enquanto os músicos aí tocam, eu queria que você tivesse um tempo de oração aí no seu carro agora. Você não precisa de imposição de mãos, de nenhum pastor aqui. Você precisa daquele que está com você dentro do carro. Ele não vai impor as mãos em você, ele vai abraçar você nesse momento. Porque é assim que ele faz. Ele abraça você porque ele te ama. Ele cuida de você porque ele te ama. Ele tem tratado a sua vida com carinho, com cuidado, porque ele te ama. Ele vai nessa noite abrir os teus olhos e os teus ouvidos. Eu profetizo sobre a tua vida e sobre a tua casa. E você vai começar a enxergar coisas que outros não enxergam. E você vai começar a ouvir Deus como nunca você ouviu. E coisas grandes que você nem imaginou, é o que Deus tem preparado para ti. Pai, no nome de Jesus, nesse entardecer tão lindo, o tempo mudou, os anos se passaram, os séculos se passaram, mas o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua se revelando na viração do dia. O Senhor continua abraçando o homem, demonstrando o teu amor para o homem na viração do dia. Seja o carro de cada um agora um santuário. E em cada carro haja um altar agora, Senhor, sendo levantado a Ti. Um altar de adoração, um altar de gratidão. Que os olhos espirituais de cada um se abram agora dentro desses carros. Que os ouvidos espirituais de cada um se abram agora para que possam ouvir a Tua voz. Que o Teu Shekinah se derrame sobre cada carro agora, Senhor. Abra o teu coração para Ele. Fale com Ele. Ele está contigo aí. Ele está contigo aí.
Ele está contigo aí.